Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo e como eu falei anteriormente, agora eu vou falar de como iluminar. Antes eu falei das luzes, agora eu vou falar da posição e como você coloca eles na cena para poder ter uma boa qualidade da sua imagem. Então aqui nessa ilustração eu mostro um esquema de luz de dois pontos. Uma luz é mais forte e uma um pouco mais fraca. Então as duas ficam a um ângulo de 45 graus apontados para a pessoa que vai estar ali falando. A fonte de luz, essas lâmpadas, elas devem ficar sempre atrás da câmera. Um desses pontos de luz pode ser a iluminação natural de uma janela ou a lâmpada do ambiente, por exemplo. O importante com essas luzes é evitar sombras no rosto. Um pouco pode acontecer, é normal, não tem problema. Mas é como eu já falei antes, é evitar que um lado fique todo iluminado e outro todo escuro. E aí o resultado vai ficar muito estranho, não vai ficar atrativo para quem vai assistir depois. O que é importante? A luz tem que ficar atrás da câmera, como eu falei. Se a luz fica, a fonte de luz está à frente da câmera, ela vai poder, por exemplo, ficar mais forte na imagem e acabar sumindo com a pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma janela atrás da pessoa que está falando e na janela está entrando muita luz, a câmera vai captar aquela luz da janela e a pessoa vai ficar toda no escuro. Então a regulagem automática da câmera ela vai entender que ela está captando a luz e o que não tem luz ali vai ficar muito escuro. Então, se você vai usar uma janela, a janela pode ser lateral, a janela pode ser atrás da câmera, mas ela nunca pode estar na frente da câmera. Se você for usar na lateral, talvez você não consiga ficar a 45 graus da janela. Mas tente ficar de uma forma que o sol não entre diretamente sobre o rosto de quem vai falar, por exemplo. E aí você coloca sua outra luz no lado oposto, na diagonal 45 graus, para suavizar ali o efeito de luz e sombra. Se você não tem a luz natural e quer usar esse tipo de iluminação, você vai precisar de duas lâmpadas. Pode ser dois softbox, por exemplo, como eu já mostrei antes. E existe também um outro sistema de iluminação que é o de 3 pontos, onde você ainda tem uma lâmpada que fica atrás da pessoa. Mas como eu falei antes, mas a lâmpada, a luz não pode ficar à frente da câmera. Sim, mas nesse caso ela fica atrás da pessoa, num ponto mais baixo, por exemplo. Então se eu tenho uma parede de fundo preto, e aí eu coloco uma lâmpada atrás da pessoa, mas num nível mais baixo, que essa luz não bata na lente da câmera, ela vai ajudar a recortar a pessoa em relação ao fundo. Então você vai ter um fundo escuro e você vai conseguir ver o contorno da pessoa. E claro, vai precisar das luzes de frente também. Então isso vai dar um resultado bem bonito no vídeo. Mas, a princípio, se você quiser fazer algo com poucos recursos, tente com 2 pontos de iluminação. Pode aproveitar a iluminação natural, pode aproveitar uma lâmpada do local também. Só preste atenção se você for usar uma lâmpada que está no teto, por exemplo, para você não ficar exatamente embaixo da lâmpada, porque pode gerar sombra de cima para baixo no seu rosto. Ainda falando de lâmpada, como dito anteriormente, né, utilize lâmpadas de luz branca. Então, você tem que usar esse tipo de luz. E procure usar lâmpadas de aproximadamente 5.000 kelvins, que é a medida que indica o quanto a luz é branca. Existem números mais baixos e números mais altos. Aproximadamente 5.000 já é um tipo de lâmpada que vai ser branca o suficiente para poder iluminar bem a sua cena. Assim o aspecto do vídeo vai ficar muito melhor. Então evite usar luzes amareladas, que o resultado estético não fica bom e depois na edição fica mais difícil de você regular a cor e fazer alguns ajustes mais finos. Então a luz tem que ser branca para dar o resultado ideal. E como eu falei, ela não precisa ser potente, mas ela tem que ter, você tem que verificar na lâmpada essa medida dela de kelvins, que isso é mais importante do que a potência. Aí a potência, o quanto ela vai iluminar, por exemplo, a pessoa que está ali falando, é a distância, se você vai deixar mais perto ou mais longe, e ela vai ficar mais forte ou mais fraca na captação do vídeo. Na próxima aula eu já vou falar agora de enquadramentos, né, de como enquadrar a pessoa na câmera, na imagem, para que você consiga fazer bons vídeos.